Olá a todos e todas que nos assistem hoje. Eu sou a Tatiane, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito SP, onde eu sou líder do projeto de pesquisa que busca discutir e investigar o debate e as tentativas brasileiras de reforma da Lei de Direitos Autorais, a gente chama ela de LDA. Quero também te apresentar a Isabela, que vai estar aqui com a gente, ela é estagiária do centro também, e a gente está aqui junto para realizar essa entrevista com o Guilherme e a Deise. Essa entrevista ela faz parte da nossa série de conversas com especialistas em direito autoral, estudiosos em direito e tecnologia, para explorarmos o universo de temas e polêmicas que surgem quando a gente fala de direito autoral na internet. Essas entrevistas que a gente está fazendo é um aprofundamento, na verdade, de uma primeira rodada de entrevistas que a gente fez em 2021. Agora, a gente está chamando autores de artigos e ensaios do livro intitulado Direito Autoral na Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro, que está sendo organizada por nós, do CEP, e conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi, que foi muito atenciosa em fazer esse prefácio para a gente. E esse livro ele tem como objetivo reunir grandes nomes da área e novos estudiosos e pesquisadores para debater onde estamos no debate, para onde estamos indo, ou até onde a gente deveria estar nos encaminhando, né, em relação à reforma da LDA, que está desde 20 anos em reforma e ainda não foi reformada. Então, a ideia agora com essa nova rodada é escutarmos os autores dos artigos e os ensaios para a gente poder ouvir suas vozes, além de ler as palavras, né, que a gente já leu no livro e vocês poderão ler quando ele sair. A gente acredita que no comecinho de 2023 ele deva sair, e a gente vai colocar o link aqui embaixo, já fazendo a propaganda, quando ele sair. Então, a ideia é conhecer melhor os campos de pesquisa, aprofundar pontos que ficaram de fora dos textos, ou só quando o autor faz aquele leve comentário que a gente quer saber mais, essa é a hora de perguntar para eles. Então, a gente vai perceber que, por mais que a LDA atravesse os anos com poucas ou quase nenhumas alterações, as discussões sobre as reformas ainda estão, né, em constante transformação à medida que a internet avança, as formas de produção avançam, a gente, né, quer inserir isso nos nossos PLs. Então, a gente fica muito feliz em receber a Deise e o Guilherme aqui. A gente já agradece a presença deles, tanto aqui na série de entrevistas quanto no livro. Acho que a contribuição deles foi excelente. O título, né, do ensaio deles é O Uso de Streaming em Aulas, Considerações sobre os Direitos Autorais em Ensino. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem primeiro, antes da gente começar a nossa entrevista. Agradeço novamente, né, a participação e a palavra é de vocês. Tatiane, muito obrigado por estar aqui, por esse convite que foi muito gentil, para que a gente pudesse discutir os ensaios que a gente fez. Eu fico muito feliz de estar com você, com a Isabela, com a Andrea, que fizeram essa entrevista acontecer, que possibilitaram esse livro com ensaios muito bons, de vários autores e autores que estão pensando a questão de direito autoral e educação. Eu sou o Guilherme Klafke, né? Eu sou professor na área de Direito e Tecnologia, trabalhei durante grande parte da minha vida com ensino superior e educação jurídica, e a gente nos últimos anos teve uma preocupação muito grande com essa interface no direito autoral. Então eu trabalho com contratos eletrônicos, transferência de tecnologia, muitas coisas que envolvem direito e tecnologia e também coisas que envolvem o ensino jurídico e as metodologias de ensino jurídico. Na área tem um livro sobre metodologias ativas, e a gente procura refletir bastante sobre como que o próprio direito implica ou influencia a forma como a gente dá aula aqui no ensino superior. Olá, Tati, olá, Isabela, olá, Andréia, muito obrigada pelo convite, tanto para escrever o livro quanto para estar aqui conversando com vocês. Então, me apresentando, eu sou Deise Maito, sou pesquisadora no CEP, eu sou doutora e mestre em Ciências pela USP, advogada formada pela Universidade Estadual de Londrina, e atualmente eu também coordeno o Grupo de Estudos em Formação Docente e Metodologia do Ensino do Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que é um espaço que a gente conversa sobre como a gente pode pensar na sala de aula, né? Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre como esses materiais, como que a gente pode utilizar
esses materiais que vêm para a gente aqui e discutir o direito autoral junto com isso. Maravilha, obrigada pela apresentação, Guilherme e Deise. E agora, na verdade, ao invés de fazer uma primeira pergunta, a gente vai fazer um primeiro pedido. A gente queria que vocês introduzissem um pouco o ensaio, só para a gente poder entender de onde a gente está vindo, né? E as perguntas vão ser bem mais profundas, então a ideia é fazer um pouco de panorama para o pessoal aí de casa poder entender o que vocês querem trazer. Por favor. Então, nosso ensaio, ele foca em 2 direitos fundamentais, que é o direito à educação e o direito à propriedade intelectual. Nele, a gente não defende que um deve prevalecer sobre o outro, mas que eles podem conviver harmonicamente. Para isso, contrapomos uma interpretação tradicional do direito autoral, propondo 5 pontos de inadequação dele. Então, o direito autoral, pensado dessa forma tradicional, ele não é adequado ao que é necessário para uma aprendizagem efetiva, segundo os estudos mais modernos na área da educação. Ele não é adequado ao tipo de conteúdo informativo, curto e dinâmico que se produz nas plataformas digitais atualmente. Além disso, ele não protege os interesses econômicos dos produtores brasileiros de conteúdo nessas plataformas, e ele também não protege a igualdade de tratamento dos produtores brasileiros frente aos produtores estrangeiros nessas mesmas plataformas. Ele também não protege os interesses das comunidades brasileiras de língua portuguesa e internacional, que buscam se informar e se educar nessas plataformas digitais. Por isso, a gente precisa de mudanças legislativas que a gente apresenta aqui nesse ensaio. E a gente apresenta também 2 distinções que poderiam aproveitar as brechas na lei a partir das suas próprias exceções, de modo que o entendimento tradicional não seria aplicável. Então, a primeira é que a simples reprodução de material constante em plataformas de acesso amplo e gratuito aos próprios alunos a quem ele é apresentado, já que eles também poderiam acessá-la nessas mesmas condições e ao mesmo tempo. E ele também não seria aplicável à incorporação desse material em apresentações e lições, desde que citadas a autoria e a origem. De modo resumido, é isso que a gente propõe nesse ensaio. Obrigada, Gui, obrigada, Deise, também pela apresentação do ensaio de vocês. Então, eu parto para a primeira pergunta, que diz respeito sobre o ensaio de vocês tem uma escolha muito interessante de não contrapor direitos autorais e acesso à educação, mas mostrar como o entendimento tradicional da Lei de Direitos Autorais sobre o tema pode prejudicar os próprios produtores de materiais nesse campo. Assim, um olhar para a dimensão econômica e material, para o impacto das proteções autorais ou do uso do streaming em sala de aula, na efetiva remuneração dos autores, ganha destaque ao lado de um tratamento contemporâneo sobre o tema, que leva em conta as transformações nas formas de produção, circulação e consumo gerado pelas novas tecnologias. Sobretudo em um contexto de crise econômica, que em certos setores da economia e da educação já se prolonga há alguns anos, como esses pontos podem e devem ser levados em consideração ao pesquisarmos e discutirmos educação e direitos autorais? Isabela, a pergunta é muito boa e ela permite a gente trazer um ponto que a gente colocou no nosso ensaio, que julgamos bastante importante e que a Deise já mencionou um pouco na resposta dela quando ela apresentou o nosso argumento. A gente tem uma visão que procura entender como que esses direitos são constituídos, o que está por trás dele, qual é o âmbito de proteção dos direitos. Então, se a gente olhar para o direito de autor, que é um direito constitucionalmente protegido, e se a gente olhar para o direito à educação, a gente começa a construir qual é o âmbito de proteção desses direitos, né? Quando a gente pensa em direito de autor, um dos âmbitos de proteção dele é justamente o proveito econômico e a remuneração, né, a aproveitação econômica, o aproveitamento econômico do que o criador faz, da obra que o criador faz. E um ponto que a gente traz no nosso ensaio, que ele se volta para uso de plataformas de streaming em sala de aula, é justamente discutir, olha, qual é o modelo econômico que essa internet nova traz para o nosso dia a dia hoje. E quando a gente pensa em plataformas digitais, um dos principais fatores de remuneração de criadores de conteúdo hoje em dia
é número de visualização, é quantidade de seguidores, é o tamanho da sua base, quantidade de engajamento. Então, hoje em dia, nessa economia digital, né, grande parte dos modelos de negócio procuram ter pessoas que são capazes de engajar uma base grande naquela rede para que você continue tendo pessoas ali atuantes. Nesse sentido, se o direito autoral se propõe a proteger o proveito econômico do autor, é um pouco diferente do que seria se eu pensasse naquela questão há um tempo atrás, em que eu tenho uma quantidade restrita de obras, de exemplares da obra, e que se aquele exemplar ele é colocado no mundo, né, de uma outra forma, ele esvazia o proveito econômico que eu tinha, porque aquela é uma quantidade finita de exemplares de livros. Nesse sentido, proteger o autor, proteger o interesse econômico do autor, como é um dos elementos do âmbito normativo de proteção do direito do autor, passa por justamente tornar autores de conteúdo mais conhecidos, né? Mais propalados, mais identificados e, por que não, incluídos nesse conteúdo educacional que é criado. Então, algo que a gente enfatiza muito quando eu estou falando de educação e uso do streaming, eu tenho que pensar também em como que essas pessoas vão ser remuneradas, ou vão ganhar a remuneração em torno daquele conhecimento que elas produziram, né? A gente pontua no ensaio até mesmo a diferença entre um produtor de conteúdo nacional e um produtor de conteúdo internacional na parte de educação. Imagina que eu sou um professor e estou produzindo conteúdo sobre a Segunda Guerra. Como é que eu vou fazer o meu conteúdo ser engajante e interessante se eu estou, em relação a outros canais, se eu estou restrito a uma legislação brasileira que me proíbe de usar vários vídeos, vários conteúdos interativos, e a mesma coisa não se aplica a produtores estrangeiros que são capazes de usar isso, por exemplo, por uma exceção de fair use ou de uso educacional. Então, o que a gente, sintetizando aqui, indica a economia mudou, o ensino mudou, e a gente precisa ter uma proteção adequada a esses novos modelos de negócio que estão na internet. É só ressaltar que a gente tem essa comunidade internacional, né? Como o Guilherme bem falou. Então, se a gente for olhar, por exemplo, as normas do YouTube, ela vai relativizar o que é uso aceitável de material, de vídeos com materiais didáticos de acordo com a legislação de cada país. E aplicando a legislação brasileira, a gente sai aí num pé de desigualdade com vários outros lugares que são produtores de conteúdo mais tradicionais, né, como o Norte Global. Então, a gente acaba, enquanto Sul Global, enquanto brasileiros, acabamos prejudicados nesse espaço internacional. Obrigada, Dê, obrigada, Gui, pela resposta. Agora, falando um pouquinho mais sobre a reforma da LDA, há um momento do ensaio em que vocês relacionam o direito autoral com os paradigmas de ensino, apontando como a nossa lei, como vocês também pincelaram agora na primeira resposta, parece incorporar uma visão de ensino ultrapassada. Há uma menção muito interessante sobre a contradição entre as formas como nosso cérebro aprende e modelos de ensino tradicionais. Outros instrumentos, como a Base Nacional Comum Curricular, já passaram a prever formas de ensino mais ativas e dinâmicas, por exemplo. Assim, se na primeira pergunta perguntamos mais sobre algumas transformações no campo econômico, nessa nós gostaríamos de perguntar sobre as mudanças que têm ocorrido no próprio ensino e continuarão ocorrendo nas formas de lidar com os alunos. Por exemplo, nos materiais que são utilizados, como bem o Gui falou, e na internacionalização desses processos. Que mudanças são essas e quais quais são os seus impactos na discussão sobre LDA e o contexto educacional? Obrigado, Isabela, de novo pela pergunta. Eu acho que isso traz um pouco do contexto meu e da Deise sobre trabalho com educação. Por quê? Quando a gente olha a Lei de Direitos Autorais e vai buscar, eu como professor, como é que eu consigo utilizar
materiais, por exemplo, na minha apresentação ou nas minhas atividades, de maneira que respeite a lei. E isso mostra, e quando você vai buscar na lei, né, o que tem de possibilidades, o que a gente percebe, eu tenho ali a possibilidade de usar um pedaço de obra para fins de crítica e de análise, ou eu posso usar a obra integral quando se trata de música, quando é para fins didáticos, sem fins lucrativos, nos estabelecimentos de ensino. Então, o que essas exceções parecem apresentar para a gente? Elas parecem apresentar uma mentalidade de quem estava por trás da lei quando pensou, de que um professor vai incorporar esses materiais, as outras obras, em sua atividade para fazer críticas e apresentar essas críticas para o aluno. Quando a gente está falando em paradigma de ensino, a gente tem mais recentemente, né, vários estudos da neurociência que mostram que as pessoas aprendem melhor quando elas são capazes de relacionar diferentes sentidos, né? Cada um também tem o seu estilo de aprendizagem próprio. Tem gente que precisa manipular algo para aprender, tem gente que precisa visualizar, tem gente que ouve e aprende melhor isso. Todos são processos na memória. Hoje em dia, a gente precisa perceber que existem conteúdos, né? E aí o nosso argumento basicamente são 2 pontos aqui. O primeiro, as pessoas aprendem hoje com diversos conteúdos audiovisuais que estimulam elas até mesmo quando elas são pequenas, né? Então a gente coloca crianças para assistirem YouTube, a gente tem jovens lidando com TikTok e Twitter, por exemplo. Esses estímulos acontecem desde cedo. E se eu tiro eles de sala de aula, eu estou tirando ou não contemplando um grande grupo de pessoas que aprende desse jeito. E a segunda coisa é quais são os materiais didáticos que eu tenho para usar. A partir do momento em que grande parte do conteúdo audiovisual disponível hoje em dia, que eu poderia trazer em sala de aula para engajar os alunos, é um conteúdo em audiovisual que tem 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos e meio, a própria ideia de pequenos trechos começa a ser relativizada. O que é um pequeno trecho de um vídeo de 30 segundos? E, ao mesmo tempo, eu posso suscitar um debate, suscitar uma discussão a partir de vídeos de 30 segundos, porque são os vídeos que estão na realidade da pessoa. Então, o que a gente também traz aqui a respeito dos materiais audiovisuais é a quantidade de materiais que está disponível hoje nas redes, que tornam a figura do professor menos aquela pessoa que vai trazer o conhecimento, a exposição e a crítica, como parece que a Lei de Direitos Autorais parece sugerir, mas que é o curador ou a curadora de conhecimento que vai trazer para os alunos bons materiais para suscitar essa reflexão. E essa é a questão. Como que eu posso permitir que essas pessoas possam trazer bons materiais para suscitar a reflexão e que possam ser acessíveis para classes mais baixas. Porque se eu tiver que, a cada vídeo que eu for usar de 30 segundos, de 1 minuto e meio, eu tiver que obter essa licença e pagar por isso, começa a inviabilizar a prática desse ensino com esses materiais em várias instituições que não têm o dinheiro para aportar para isso, para todas as disciplinas, né? Então, a gente traz aqui um argumento de como as pessoas aprendem, a gente traz aqui um argumento dos materiais audiovisuais e traz isso para pensar também o ensino das pessoas que não têm, estão em instituições que não teriam condição de adquirir essas licenças. Outra questão também que gostaria de adicionar é que, além das instituições poderem não ter o recurso para adquirir isso, as pessoas, a mera indicação, então acesse o link, veja isso em sua casa. Muitas vezes a gente sabe, a gente traz dados no nosso artigo de que as classes C e D, por exemplo, elas usam a internet majoritariamente pelo celular. E usar a internet pelo celular significa ter um acesso limitado ao pacote de dados. Então, a gente entende que a escola ela é uma porta de acesso ao mundo digital.
Então, de modo que os direitos autorais, eles podem ser flexibilizados nesse espaço, justamente porque é a porta de acesso, é onde essas pessoas vão ter acesso a esses conteúdos de streaming que a gente está discutindo aqui. Maravilha, Daisy e Guilherme. Acho que é incrível a gente conseguir fomentar esses debates que vão muito além daquela caixinha, entre aspas, chata do direito autoral, né? Que a gente se aprende na faculdade, né? Então, enfim, obrigada por trazer esse debate, acho muito interessante. E eu queria fechar com uma terceira pergunta, que é sobre recomendação de textos, obras, materiais audiovisuais, porque eu acho interessante o pessoal poder também, além de ler o artigo de vocês, né? Que já é um marketing aqui, a gente quer, né, ver, de fazer uma lista no final, a gente pode publicar no Medium, a gente pensou em publicar no Medium do CEP, uma lista de materiais que o pessoal possa estudar, se aprofundar, quem tiver interesse. Então, por favor, fiquem à vontade aí para indicar pessoas e institutos e tudo mais. Gostaria de indicar, primeiramente, a aula que você, Tatiane, e que o Guilherme ministraram na EFAP, né, na Escola de Formação da Secretaria de Educação de São Paulo, né, que essa aula é justamente sobre direitos autorais em sala de aula. Então, para quem tiver interesse, assistir essa aula, ela está disponível no YouTube, aberta a todas as pessoas, então é muito importante se formar, né, e assistir essa aula. E aí a gente também tem umas referências bibliográficas que podem orientar quem está entrando no assunto. A respeito da questão de paradigmas de ensino, tem um texto muito interessante do Robert Barr e do John Tagg, que é From Teaching to Learning. Essa é uma obra citada, se você for ver no Google Escola, 6.000 citações. E na parte de estilos de aprendizagem, tem um texto do Neil Fleming e do Colin Mills, que é onde apresenta esses estilos de aprendizagem visual. Também colocaria na neurociência o livro do David Kolb, Experiential Learning, que ele vai discutir um pouco como que as pessoas aprendem com a mão na massa, outras aprendem observando, outras aprendem teorizando. E aí a gente tem toda uma interface com o direito autoral e o ensino. Nessa interface, a gente começaria, né, por uma obra que já é um pouco mais antiga, de 2007, do Sérgio Branco Júnior, Direitos Autorais na Internet e Uso de Obras Alheias, em que ele traz esse ponto. E mais recentemente a gente teve um estudo muito interessante do pessoal do Internet Lab, que é um centro de pesquisa muito importante aqui em São Paulo. A Mariana Valente, o Vitor Pavarim e a Maria Luciano fizeram um texto, Direito Autoral e Educação, que também busca um pouco dos julgados sobre o assunto. E eu tenho um texto também do Alain Rocha de Souza e do Theo Amiel, que no período de 2020, né, durante a pandemia, foi um texto muito importante para todo mundo que estava precisando se adaptar para ensinar no YouTube, por exemplo, que é o Direito Autoral e Educação Aberta e à Distância, perguntas e respostas. Tem a versão original, mas agora a gente tem uma versão ilustrada e diagramada 2.0 da iniciativa Educação Aberta de 2021. Esse é um texto que traz, talvez seja o melhor portal de contato com esse tema de direitos autorais e educação que alguém pode ter ao se aventurar nesse tema. Maravilha, Gui e T, já sendo informal aqui, agradeço as indicações, inclusive o pessoal do Internet Lab, a Marina Valente e o Vitor escreveram um ensaio também, eles estão fazendo parte dessa série de entrevistas, então a gente vai ter mais discussão sobre ensino, outras perspectivas e a experiência deles também com as pesquisas que eles fazem, então vai ser bem legal a gente poder depois ver o final, né, todas as entrevistas juntas. Não sei se a pessoa que está assistindo agora em casa já está vendo, já viu, enfim, eu gosto disso da internet, né, que a gente nunca sabe com quem a gente está falando, mas enfim, isso já é para uma outra discussão. Então, eu agradeço muito as respostas de vocês, a participação de vocês no livro, acho que vocês
não só esclareceram diversos pontos, mas levantaram muitos debates e abriram um pouco nessa caixinha do direito autoral, sacudiu um pouco a questão de pequenos trechos, que eu acho que é incrível essa discussão, não só para ensino, mas eu acho que realmente é bem interessante. Isso vocês trouxeram muito bem no ensaio. E, enfim, deixar o recadinho, né, como sempre, para o pessoal que está assistindo em casa, acompanhem as entrevistas, acessem a página do CEP que está aqui embaixo, né, no YouTube. Eu agradeço a audiência de vocês e espero ver vocês nas próximas. Obrigada de novo, Deise, Gui, Isa e Dea, que sem vocês isso não seria possível. Valeu, gente.